Graça, vida e paz a todos. Você pode se assentar? Eu quero que você abra a palavra de Deus nesta noite. Ela está no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, a base da palavra. Quero fazer com que, como o Espírito Santo nos direcionar, a gente seja bem sucinto, direto, porque o mais importante hoje para nós é estarmos aqui para participar da ceia. Eu sempre digo isso, sempre comento isso aqui nos domingos de ceia. A ceia é o momento principal dessa noite. A palavra ela vai nos instruir, nos fazer adquirir fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E este texto é um texto muito interessante. Eu estava pensando bastante nesses dias, porque eu entendo que esse é um dos textos bíblicos mais difíceis do homem entender. Não falo homem, o gênero, né? Porque ele narra e ele explica e ele fala sobre o tempo das coisas e o propósito das coisas. E para nós, homens, seres humanos, é difícil a gente lidar com isso, porque a via de regra, a gente é imediatista, a gente não quer passar por nada, a gente quer que as coisas se resolvam da nossa forma, da nossa maneira, porque a gente entende que é a maneira certa, que é a maneira correta. Mas a própria Bíblia se explica neste texto, e eu vou ler com você em duas versões, porque a partir do versículo 11, a Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela tem é o mesmo sentido que está aqui na Almeida que eu uso, mas ela nos facilita um pouquinho mais o entendimento. Então diz assim, analisa comigo esse texto, Eclesiastes capítulo 3. O título aqui na minha versão, na minha Bíblia de estudo, diz: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Você já parou para pensar exatamente nisso? Que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Todas as coisas. E nas épocas difíceis que a gente passou, de pandemia, e provavelmente muitos com essa tragédia que está acontecendo ali no sul, a gente foi sempre, não digo incentivado, mas a nossa palavra entre nós era sempre assim: Deus está no controle, né? Era o que normalmente a gente falava um para os outros, para nos consolarmos uns aos outros. Ficamos dentro de casa, trancafiados, tudo você sabe o que aconteceu. E o medo que eu tenho muitas vezes é que isso se transforme num jargão, sabe? Cristão, num ditado cristão. E que para todas as coisas a gente diga exatamente isso: Deus está no controle, mas não pense exatamente assim, não entenda exatamente assim, né? Então tem muita gente querendo fazer as coisas pela sua própria força, né? E a Bíblia não mostra isso nesse texto. Por isso que eu disse, esse é um texto para o ser humano muito difícil, não digo compreensão textual, porque ele é muito claro e muito simples, mas é de interpretação e de execução difíceis, de execução muito difícil. A Bíblia diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Veja que aqui
o pregador aqui está falando sobre as nuances da vida, né? Porque esse livro é atribuído a Salomão e ele passou por essas nuances de vida. Então diz tudo isso, ó, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então este capítulo, que é muito conhecido, e a gente, por isso que eu disse para vocês no começo, que a gente vê as coisas acontecerem nos nuances da vida, e a gente entra na palavra de Deus e entende que isso é a mais pura realidade que acontece com todos nós, que acontece em todo o tempo na nossa vida e com o mundo em que nós vivemos. Quer ver um exemplo bem claro disso? Até enquanto milhares de pessoas no nosso país, é um país grande, mas a distância entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro não é tão longe assim. É o mesmo país, é uma mesma língua, são mesmas pessoas que ontem viveram situações completamente opostas. Veja como é o mundo e como o mundo está, e a palavra tem que ser de ministração sobre o que está acontecendo no mundo, para que a gente veja isso, para que a igreja veja. Então, enquanto à noite ontem você acompanhava nos jornais pessoas de barco, de jet ski, de lancha, de um monte do que tivesse, para ir resgatar pessoas que estavam com AVC, autistas, pessoas com problemas, pessoas enfermas, senhores, senhoras, jovens, bebezinhos, que estavam prestes a perecer, e os incansáveis bombeiros e pessoas que estavam ali, e voluntários, trabalhando em cima de salvar pessoas, a 1.000 e poucos quilômetros, talvez dali, estava havendo um show explícito a Satanás. Um show que teve de tudo. É só se olhar, não quer reconhecer, veja lá. Então, coisas aconteceram, que a Bíblia diz que aquilo não provém de Deus, aquilo são coisas do inimigo. E muitos lá, 1.600.000 pessoas numa praia, comemorando, gritando, cantando, enquanto seus irmãos debaixo d'água. Aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? São os nuances que a vida nos mostra, são os nuances que nos ensinam, e vão nos ensinar e vão nos mostrar quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E quando a gente lê isso, a gente não consegue entender muito, porque a nosso prazer, se eu tivesse que escolher ler esse texto, para mim, eu leria ele bem diferente. Eu começaria com a mesma frase:
Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de plantar, há tempo de curar, há tempo de edificar, há tempo de rir, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de abraçar, há tempo de buscar, há tempo de guardar, há tempo de coser, há tempo de falar, há tempo de amor e há tempo de paz. Se eu tivesse que ler para a minha interpretação minha, eu leria isso aí. Mas a vida não é assim. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é justamente mostrar que a vida tem esses momentos, que tem a morte, mas tem a vida, que tem a plantação, mas há tempo de se arrancar o que se plantou, há tempo de se abraçar, sim, mas é tempo de deixar de se abraçar, é tempo de rir, muitas vezes, mas também tem tempo de chorar. E como é que a gente vai entender isso dentro de uma sociedade que vive dessa forma que nós estamos vendo? Mas para muitos isso é normal. Para muitos, não tem mal nenhum nisso. Né? Para muitos. E o mais importante, o mais preocupante, para muitos crentes. E eu comecei a orar essa semana e buscar, e Deus me deu, e quero que você frise bem isso. E depois eu vou mostrar para você que Deus responde aos nossos questionamentos nesse mesmo texto. Nesse mesmo texto tem a resposta de Deus. Quando a gente muitas vezes imagina o que está acontecendo comigo, parece que eu só choro, parece que eu só pranteio, mas a palavra de Deus diz que vai haver dias de rir, vai haver dia de saltar, vai haver dias de vida, vai haver dias de paz, mas vai haver as outras situações e as outras intempéries que a vida vai nos conduzir, como nós, como humanos, como pessoas pessoais, mas também como corpo, como igreja. Nós vamos ter coisas para passar aqui nesse lugar que nós nem sabemos ainda. Né? Então eu estava pensando e eu estava orando a Deus nessa semana, comentei com a Shira ao sair daqui, na semana passada. E Deus me mostrou que muitas pessoas estão vivendo o cristianismo na periferia do cristianismo. Assim como se fosse nos anéis de Saturno. Nunca chega no Saturno, mas está nos anéis. Então ele é cristão, ele acredita que Jesus existiu, que Jesus existe. Ele acredita numa série de coisas. Só que ele não se aprofunda na palavra para viver aquelas coisas, para conhecer o coração de Deus, para se aproximar da presença de Deus. Porque essas coisas da periferia impedem. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo no mundo, quando a gente vê e há uma condição maior, quando que isso se elenca, que se alavanca, quando a gente vê uma tragédia, quando a gente vê as torres gêmeas caírem. Não é verdade? Algumas pessoas entenderam que elas tinham que fazer um curso de aviação, entrar num avião, sequestrar o avião e tacar em cima de um prédio, com pessoas lá dentro. E fizeram isso. Então, quando a gente vê esses pontuais, né, aí a gente vê uma pandemia que vem e que para o mundo inteiro. Aí a gente vê uma guerra saltar aqui, uma guerra pipocar ali, uma condição acontecer aqui, uma condição, falas acontecerem no meio dos altares, que não condizem com a conduta cristã, posicionamentos que não condizem com a conduta cristã da santificação da palavra de Deus. E provavelmente não cabe aqui, tem muitos, eu tenho escutado isso muitas vezes, não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar de acordo com a nossa justiça, mas conforme a justiça da palavra, a gente pode julgar sim. Que a minha justiça pode ser falha, mas a da palavra não. Então eu pergunto para você, quantos cristãos estavam em Copacabana ontem? Provavelmente muitos.
Provavelmente muitos. Quantos estavam ajudando ali? Provavelmente muitos também. Mas o que eu quero te mostrar hoje é isso. São essas nuances que a palavra de Deus nos dá, e que muitas vezes na nossa vida a gente vive na periferia de Deus, acreditando que Ele existe, mas que por aí está bom. Por aí está bom. Tem minha maneira de pensar, pode falar o que for, não adianta nada. Não ouve a palavra. Não adentra a palavra. Para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo conosco. Para que a gente possa entender a questão do tempo. E uma vez eu trouxe uma mensagem que eu lembro até hoje. Eu não lembro exatamente da mensagem, mas lembro o que brotou a mensagem. Foi a minha dificuldade em lidar com o tempo, porque eu me vi na fila do McDonald's, achando que estava demorando. Não sei se tem uma coisa mais rápida, mas eu estava lá na fila, poxa vida, mas está demorando esse negócio hoje, poxa, esse sanduíche aí que não era... Então, na fila do McDonald's eu estava impaciente. E a gente muitas vezes na nossa vida, para a gente trabalhar com o tempo, se a gente não entender qual é o verdadeiro propósito de Deus, a gente fica impaciente, porque a gente não vê muitas vezes as coisas acontecerem, e isso nos causa impaciência, isso nos causa aflição, isso nos traz pavor, isso nos faz tomar muitas vezes decisões erradas, atitudes erradas, posicionamentos errados. Então, por isso que te digo que muitas vezes na nossa jornada, quem sabe a gente esteja vivendo na periferia do Evangelho, a gente não adentrou para conhecer Deus, para conhecer a presença de Deus, para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o entendimento que Deus pode nos dar a respeito dessas coisas aqui. Quer ver? Aqui na versão NTLH diz assim, a partir do versículo 11, a gente leu até o 8. Veja o que essa versão, na Almeida diz a mesma coisa, mas aqui está mais uma palavra interessante. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram. Ouça isso. Essa é a resposta para a nossa ansiedade. Essa é a resposta para os tempos que estão vindo. Essa é a resposta para a igreja que busca isso de Deus. E ele diz assim, Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram, as que vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente aquilo que Ele faz. Por quê? Por que está escrito isso? Porque Ele é Deus. E se Ele nos deixasse entender tudo, compreender o que já passou, compreender o que acontece, compreender todas as coisas, se nós conseguirmos um dia explicar essas coisas, Deus deixa de ser Deus. Deus deixa de ser Deus. Porém, o Senhor tem promessas para nossas vidas em cima disso, que nos diz assim, Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer, versículo 12, é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer, beber e aproveitar bem daquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei, veja o que o pregador fala, eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Não temê-lo no sentido de medo, mas no sentido de respeito, no sentido de adoração,
no sentido de posicionamento, no sentido de entender quem Ele é, de não questionar as decisões que Deus tem. Tudo o que acontece, versículo 15, ou que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Deus pode todas as coisas. Na quinta-feira eu estava em casa, quando deu essa enchente, uma imagem que a Shirley até comentou aqui na oração, nós estávamos juntos, numa cidade do Rio Grande do Sul, numa avenida, alagada por aqui. Tinha uma Assembleia de Deus, com as portas abertas, e o pessoal entrando com água por aqui, e saindo com os bancos da igreja. Aí a gente pode perguntar nessa hora, a gente é tentado a perguntar, por que Deus permitiu isso? A gente é tentado a perguntar, porque a gente não consegue adentrar as profundezas de Deus, e a gente só vai conseguir fazer isso através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, que nos deu a possibilidade de nós adentrarmos as profundezas de Deus. Porém, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, muitas vezes, só nos deixam na periferia do Evangelho. E Deus nos quer lá dentro do Evangelho. Deus nos quer lá dentro das coisas dEle. Deus nos quer fazer-nos entender essas coisas. Por que Ele diz isso? Vou ler para vocês Isaías capítulo 55. Ouça isso. Isaías 55, versículo 8. Veja o que Deus fala aqui para nós hoje. A essência disso tudo, meus irmãos, é Jesus. É o que nós vamos participar. Por isso a gente tem que valorizar um momento como esse e entender que hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia, pela benevolência de Deus, não pelos nossos próprios méritos. E Deus fala aqui, Isaías capítulo 55, que o título aqui da minha Bíblia é: todo o povo é convidado a procurar as boas novas, a salvação. E diz assim, porque os meus pensamentos, Deus falando através do profeta, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vou repetir para você entender, Abra os seus ouvidos da palavra de Deus. Assim como existe a chuva e a neve que regam a terra, produzem, brotam, dá semente e dá pão, assim também é a palavra de Deus que sai da boca dele. Ela não voltará para ele vazia, antes ela fará o que ele apraz, o que ele quer, e prosperará naquilo para que ele enviar. Para o que ele enviar. Então a questão é, perguntamos? Sim. Fazemos perguntas? Muitas. Fazemos deduções? Inúmeras. Fazemos ilações? Várias. Mas não adentramos no centro da vontade de Deus, que é Cristo, na presença dEle. Ele é Salvador, Ele é Senhor,
Ele entendeu isso por nós, Ele nos capacita a fazer isso, porque Jeremias, capítulo 29, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis, e eu os ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Isso aqui está no Antigo Testamento. O que Jesus falou para a samaritana em João capítulo 4? Chegou a hora, é a hora, e chegou a hora em que Deus está em busca de quem? Dos seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa o quê? Os nuances da vida para nós dentro dessa mensagem, eles vão acontecer. As tragédias estão aí, como falei para você. Eu me coloquei no lugar do pastor daquela igreja. Num sábado que nós estávamos aqui, caiu uma tempestade aqui, alguns irmãos estavam aqui, lá embaixo alagou tudo. Aqui eu estava aqui dentro, nós tentando com pano, com balde, e água entrando, eu fico imaginando eles lá. Mas isso tudo, a gente tem que entender o quê? Isso tudo, por mais difícil que seja, isso tudo está no controle de Deus. Isso tudo tem Deus agindo. Nisso tudo, Deus vai dar a vitória. Nisso tudo, Deus vai falar com você. Nisso tudo, Deus vai falar comigo. Mas é necessário de que a gente pare um pouco. Pare com a nossa correria. Pare com as nossas coisas para os nossos bel prazeres, para os nossos sentimentos que muitas vezes não são e provavelmente, dificilmente serão o que Deus pensa. Porque Ele diz ali, os vossos pensamentos não são os meus. Os seus caminhos, aquilo que vocês pensam, não são os meus caminhos. Mas Deus nos deu o caminho, a verdade e a vida. Deus nos deu aquilo que era mais precioso para Ele, o seu Filho unigênito, para que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então adentre o Evangelho do Senhor, não fique na periferia achando que você está certo. Busque a presença de Deus, busque a palavra de Deus, busque o conforto do Senhor, porque Deus tem um tempo dentro da vontade dEle para se cumprir na minha vida e na sua vida. Deus te chama pelo teu nome, Deus te conhece no meio da multidão. Deus tem poder para falar com você no meio de uma multidão de pessoas. Deus pode usar alguém ou Ele mesmo falar com você no meio desse mundo todo que está em caos. No meio de uma enchente como aquela lá. E louvado seja Deus se naquele show de Satanás, alguns que estavam lá falaram: o que eu estou fazendo aqui? Espero em Deus que muitos tenham pensado isso. Então, eu não consigo interpretar a Bíblia de maneira diferente. Eu não consigo misturar as coisas. Eu não consigo ver aonde isso está autorizado. Só que existem coisas na vida que a gente não vai ter resposta. E eu vi uma frase esses dias no Instagram, não me lembro, é um pastor, é um servo de Deus, e ele eu não sei se ele escreveu o livro ou estava só a chamada dele ali, e a chamada era assim: por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Você sabe responder isso? Você já se fez essa pergunta? Por que coisas, e eu vejo isso, meu sobrinho está lá com uma doença perante a medicina incurável, e ele pergunta para mim, muitas vezes quando eu converso com ele: tio, por que comigo?
Tem tanto bandido, tem tanto marginal, tem tanta gente aí que leva tiro, facada e não acontece nada, se salva. E eu me considero uma pessoa honesta, e acontece isso comigo. E a resposta desse pregador foi a seguinte: por que acontecem coisas ruins para pessoas boas? E a resposta dele, quem sabe isso fale com você, ele disse assim: isso só aconteceu uma vez na história toda. Só Jesus Cristo foi uma pessoa boa e lhe aconteceram coisas ruins. Essa é uma verdade, gente. A gente tem que compreender o tempo de Deus. E quando Ele fala essas coisas, a gente se admira. Mas como pode Deus estar falando de morte e de vida ao mesmo tempo? De abraçar e deixar de se abraçar? De chorar? É porque a gente está escutando coisas que não estão dizendo a verdade a respeito de Deus. Essa é a nossa fé que precisa existir em nós. Esse é o nosso caminho de buscar e atrair. Isso é só o Espírito Santo que nos dá, gente. Por isso eu tenho falado aqui nesses dias, vamos buscar o Espírito de Deus para que Ele nos revele as coisas que estão acontecendo no mundo, porque as coisas elas estão gritando. Sabe o que eu tenho visto? Comentei com a Chile, acho que aqui na quarta-feira, eu acho. Na semana passada estive na praia ali, fui no mercado de peixe, em Matinhos, tinha tainha de monte, tainha com temperatura de 30 graus no mês de abril. Isso nunca aconteceu. Olha as imagens daqueles cachorrinhos que foram salvos lá da enchente, veja a cara de assustados que eles estão. Então a natureza está assustada, a natureza está desordenada. Isso é sério. Isso é sério. E o ser humano parece que está vivendo como, vou dizer bem em português, como se não existisse o amanhã. Sabe, deixa eu aproveitar aqui e tal, eu creio em Jesus. Não, mas daqui eu estou bem, vamos, o que custa ali, me juntar aqueles 1.600.000? Não tem problema nenhum. Esse é o recado que Deus está falando para nós. Por que as coisas estão acontecendo? A natureza está gemendo, o mundo está gemendo, e o Senhor está às portas, Jesus Cristo está às portas. Eu não vou me atrever aqui a fazer contas e dizer, não, no ano, de jeito nenhum. Mas eu digo para você, igreja, se prepare, digo para mim, eu tenho que me preparar, porque os dias estão chegando. E a maneira com que eu vou enfrentar isso, qual que é? É adentrar as profundezas de Deus, olhar para Deus e crer verdadeiramente nele, que Ele tem planos acerca da minha vida, que Ele tem planos acerca da tua vida, que nem mesmo você hoje ainda sabe. Nós vamos completar agora, dia 18 de junho, 1 ano de igreja. Começamos lá no hotel, né? Quando que em 18 de junho nós imaginaríamos que em 5 de maio nós estaríamos exatamente aqui? Quem imaginaria isso? Mas isso é Deus quem faz. É Deus quem opera, porque todas as coisas têm um propósito debaixo dos céus, todas as coisas, e há um tempo determinado para todas as coisas. As preocupações vêm, as batalhas vêm, as dificuldades muitas vezes acontecem, mas isso está tudo dentro de um tempo determinado, que Deus determinou e que Deus vai agir, que Deus vai fazer. Se você tiver dificuldades para nadar, Deus vai te fazer andar sobre as águas. É bíblico o que Ele falou no Antigo Testamento. Jesus falou para Pedro, saia daí e ande sobre as águas. Ele saiu do barco e andou sobre as águas até onde Jesus estava.
Se você for no fogo, o fogo não te queimará. Veja a história dos 3 jovens lá na Babilônia, no livro de Daniel. Foram à fogueira, nada aconteceu com eles, mas Deus não os livrou da fogueira, Deus os livrou na fogueira. Então muitas coisas podem acontecer para nós, mas há um tempo determinado, e é um Deus que sabe todas as coisas, e Ele disse aqui, eu não revelo tudo, tá? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Como é que eu vou fazer então, pastor? Viva o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Busque o entendimento daquilo que Deus tem para você. Jesus cura, Jesus liberta, o poder dele continua agindo. Então nós precisamos entender essas coisas para que a nossa vida não fique tão pesarosa. Não tão pesarosa. E eu sei que muitas pessoas, até o meu sobrinho me pergunta isso, logicamente ele sabe que eu sou pastor, e ele tenta, eu creio, ouvir de mim uma resposta. Uma resposta que eu não tenho, mas que eu sempre digo para ele, Deus tem. Deus tem teu tempo aqui. E se for para você ficar nessa terra, Deus vai te dar anos de vida aqui, porque nós lemos aqui, nada muda a vontade de Deus. Deus é Senhor, acima de todas as coisas. Então viva, como diz ali, viva bem. Viva bem. Procure enxergar as coisas boas da vida. Pare de brigar. Pare de brigar. Pare de brigar com os outros. Para quê? Viva a tua vida bem dentro da tua casa. Viva a tua vida bem dentro do teu lar. Estive orando aqui no começo, a gente nem se falou, porque eu cheguei agora há pouco. Só passei em casa e viemos para cá. Você, homem, levanta a tua mão na tua casa. Você é sacerdote disso aí. Para isso. Levanta a tua mão, abençoa teu lar, abençoa tua esposa, abençoa os teus filhos, abençoa a tua geração. Os que não têm filhos ainda, já vai abençoando a geração. Você, mulher, seja forte diante do Senhor. Seja ajudadora do teu marido. Converse. Busque a presença de Deus junto. Busque a palavra do Senhor, para que o Senhor te revele os seus nuances, as suas profundidades. É necessário, irmãos, isso. Senão nós vamos ficar na periferia. E os da periferia têm um risco sério de serem pegos em lugares aonde Deus não vai tirá-los de lá. Então esta é a mensagem que eu trouxe a você nessa noite. Que Deus possa trabalhar isso em ti, e você vivenciar isso, porque nós estamos diante de uma ceia, não é? E a simbologia da ceia é o corpo e o sangue do Senhor. Então lembre daquilo que esse pastor falou. Em toda a história da humanidade, só um bom lhe aconteceu coisas ruins. Nenhum outro. Nem eu, nem você. Então que o Espírito do Senhor esteja conosco, que a palavra de Deus esteja conosco nesta hora. Vamos nos colocar.